Olá! Não importa o horário que você chegou até aqui, o importante é que você veio para mais uma dica e hoje nós vamos falar dos estágios de desenvolvimento para o Jean Piaget, tá? Então nós vamos falar de um assunto bem bacana e muito útil para a tua vida como professor. Então não saia daí, eu sou o professor Fábio e o nosso conteúdo de hoje é estágio do desenvolvimento para o Piaget. Bom, então nós vamos falar dos estágios do desenvolvimento para o Piaget e ele dividiu então em quatro etapas, né? Quatro fases: sensório-motor de 0 a 2 anos, pré-operatório de 2 a 7 anos, operatório concreto ou das operações concretas dos 7 aos 11 ou 12 anos e das operações formais ou operatório formal dos 11, 12 anos em diante, tá? Então nós vamos detalhar aqui cada uma dessas fases. Lembrando, gente, que para o avanço de uma fase para outra, precisa ver muito a questão da estimulação que essa criança recebe. Não necessariamente que ela vai precisar chegar até os 2 anos para conseguir passar da fase sensório-motor para pré-operatória. Algumas características aí são bem marcantes. Nós vamos falar então cada uma delas e ainda as características para o avanço de uma etapa para outra, tá? A primeira fase, então, é a fase sensório-motor. Nessa fase, a criança ela descobre o mundo através de reflexos básicos, né? Então, ele constrói esquemas de ação para assimilar o que está acontecendo ali à tua volta. Nós temos, então, uma inteligência prática, ou seja, ele precisa vivenciar para ir construindo todas essas habilidades e competências aí na fase sensório-motor. A noção de tempo e de espaço ela vai ser construída através de ação, né? Essa inteligência prática mesmo que nós falamos há pouco tempo. A exploração manual e visual do ambiente, a experiência dele vai ser obtida através das ações de imitação. A imitação vai ser muito forte, embora não seja um jogo simbólico, mas a imitação no sentido só de representar ali, de repetir os movimentos, né? A inteligência, isso vai simbolizar então a inteligência prática. Vai ser muito forte as ações de agarrar, sugar, atirar, bater, chutar. Então, isso vai até, inclusive, o Piaget chama isso de jogo simbólico, de jogo de exercício. Os jogos de exercícios que vai envolver, então, o aparelho motor aí. Ele tem uma centralização no próprio corpo, ou seja, ele brinca muito com o próprio corpo e isso vai ser muito legal porque ele vai descobrindo muitas ações e muitas habilidades através dessa permanência aí no aparelho motor dessa criança, tá? A próxima fase é a fase do pré-operatório. Nessa fase pré-operatória, o que marca então a transição ali do período sensório motor para o pré-operatório é justamente o jogo simbólico, ou seja, é um momento em que a criança representa as situações diárias dela dentro da brincadeira. Isso é o jogo simbólico chamado por Piaget. Então nós já vimos o jogo de exercício que vai envolver a parte motora lá na fase sensório-motor. Agora o jogo simbólico que vai entrar ali na fase do pré-operatório. Essa fase do pré-operatório, que vai ali dos 2 aos 7 anos, ele é também chamado o estágio da inteligência simbólica, justamente porque a criança interioriza os esquemas de ação que são construídos no estágio sensório-motor. Então ela vai interiorizando e aí ela adquire habilidades e competências que consegue pôr em prática lá no jogo simbólico e nas demais características da fase pré-operatória. Nessa fase, a criança ela passa por um estágio do egocentrismo, ou seja, ela tem um processo de ser egocêntrica, mas não no sentido de ser egoísta como uma visão adulta, mas no sentido de que o brinquedo, aquele momento é como se fizesse parte da vida dela. E se eu entregar isso para outra pessoa, é como se eu estivesse arrancando um pedaço dessa criança e entregando para outra pessoa. É como se fosse intrínseco, sabe? É como se fizesse parte dela, a ponto dela não saber dividir e nem se separar daquilo.
Ela não aceita a ideia do acaso, para tudo ela vai precisar de uma explicação, ou seja, a fase dos porquês vai estar muito presente aí, então ela precisa de uma explicação para tudo que acontece. Ela já sabe agir como por simulação, então como se, no caso, a gente vai ter nítido aí o jogo simbólico, né? Ela se colocando na brincadeira como se fosse a outra pessoa, como se fosse o papai, a mamãe, a professora, a tia, enfim. Ela consegue se colocar no lugar do outro dentro da brincadeira. Mostra-se então, por exemplo, para a criança duas bolinhas de massas iguais e aí pede para que ela uma vai ficar em forma de salsicha e a outra vai ficar em forma de bolinha. Nesse caso, a criança ainda não vai saber distinguir qual tem mais ou menos, porque ela não tem uma noção ali de reversibilidade, tá? De reverter a situação anterior para a situação que está agora. A gente chama isso de reversibilidade, o Piaget chamou isso de reversibilidade. Então, a criança no estágio pré-operatório ela ainda não tem esse conceito. O que marca então a transição da fase pré-operatória para a fase das operações da pré-operatório para operatório concreto? O que vai marcar a transição dessa fase para outra é justamente o declínio do egocentrismo, ou seja, a criança vai deixando de ser uma criança egocêntrica, vai permanecer alguns traços, mas já não vai ser tão forte. Esse declínio do egocentrismo marca então a transição do pré-operatório para o operatório concreto, tá? Na fase das operações concretas, o operatório concreto, que vai dos 7 aos 11 anos ou 12 anos, a criança desenvolve noção de tempo, de espaço, de velocidade, de ordem, de casualidade. Ela já é capaz de relacionar diferentes aspectos e abstrair os dados da realidade, ou seja, ela já consegue ali filtrar muito mais, visto que ela já está numa idade correspondente ali ao processo de alfabetização, ao processo das habilidades matemáticas, enfim. Ela está numa idade onde ela consegue ali, numa fase, onde ela consegue abstrair os dados e aproveitar o que for melhor para ela. Ela não se limita a uma representação imediata, mas ela depende do mundo concreto para chegar à abstração. Ela vai desenvolver então uma capacidade de representar uma ação no sentido inverso, coisa que ela não teria sentido ainda, não conseguiria fazer no período pré-operatório, que é a questão da reversibilidade, ou seja, ela já consegue tirar o que era e transformar numa situação nova, ela já consegue reverter isso, tá? E a próxima etapa é a fase das operações formais ou operatório formal, que vai dos 11 ou 12 anos em diante. Nessa fase, a representação agora permite a abstração total dessas atividades. A criança ela não vai se limitar mais à representação imediata e nem somente às relações previamente existentes, ou seja, as que já existiam. Mas agora ela é capaz de pensar em todas as relações possíveis, buscando solução a partir de hipóteses e não apenas a observação da realidade. Ou seja, ela já tem uma formação aí muito grande para conduzir todo o processo de vida dela, para conduzir todo o processo de aprendizagem dela. Pensando de um outro jeito, essas estruturas cognitivas da criança, elas vão alcançar um nível tão grande, tão elevado de desenvolvimento, que vai torná-las aptas a aplicar o raciocínio lógico a todas as classes de problemas. Então, ela vai conseguir resolver todos os problemas que lhe são propostos através das habilidades que já estão construídas. Ou seja, ela já atingiu um nível que ela consegue, então, colocar em prática todo o conhecimento dela, resolvendo qualquer situação ou problema. Então, nós temos aí os 3 tipos de jogos previstos no Piaget, para o Piaget dentro dos estágios do desenvolvimento, que é o primeiro jogo de exercícios, que eu citei lá de 0 a 2 anos, os movimentos leves, movimento que vai estar ligado à parte motora, a fase pré-operatória, que vai envolver o jogo simbólico, e por último eu tenho o jogo de regras, né, que vai estar mantido aí em todas as etapas, que é quando você trabalha então a questão de regras e valores para a criança.
tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha esclarecido bastante coisas para vocês e logo eu volto com mais vídeos, com mais dicas aí de pedagogia para vocês, de concurso e de formação, né? Muito obrigado e até o próximo vídeo.